Tudo bem? Olha, em primeiro lugar, eu queria convidar vocês para conhecerem o nosso site, www.tributarioemjogo.com.br. Nele você vai encontrar um conteúdo muito legal de tributário que a gente preparou para vocês, diversos vídeos com lives, com conversas que a gente teve com diversos convidados, coisa muito interessante mesmo, além dos artigos. Você também pode mandar o seu artigo para a gente avaliar e, eventualmente, ser publicado no site e você também ser um produtor de conteúdo. Olha que legal. Sobre conteúdo, eu queria hoje conversar com vocês sobre a questão relativa à chamada tese do século, né? Tema aí que ocupou muito do tempo da imprensa, muito do tempo do judiciário e até hoje ainda tem os seus filhotes aí caminhando. Recentemente, até a professora Micaela Dutra tratou do tema repetitivo 1125 do STJ, em que está sendo definido se o ICMS, por substituição tributária, deve ou não compor a base de cálculo do PIS/COFINS. Mas vamos começar do começo. No tema de repercussão geral número 69, o Supremo se debruçou sobre o recurso extraordinário 574706 do Paraná. O Supremo precisava definir se o ICMS deveria compor ou não a base de cálculo de PIS/COFINS. PIS/COFINS, essas duas contribuições para a Seguridade Social, que são verdadeiros ornitorrincos, né? Porque são tributos diretos inicialmente sobre faturamento, depois sobre receita bruta, mas em determinadas modalidades a gente verifica uma cobrança monofásica ou concentrada de PIS/COFINS, e às vezes até com alíquota ad rem em cima de determinados produtos, o que acaba aproximando ela de um ICMS como aquele previsto na Lei Complementar 192. Pessoal, se vocês quiserem entender mais de toda essa questão relativa a PIS/COFINS e de como se trata de uma dupla de contribuições realmente sui generis, eu recomendo a vocês a leitura dessa obra aqui, Questões Controvertidas em Matéria Tributária, Tributando com Elas. Ele é organizado e coordenado pelas professoras Ana Carolina Caputo Bastos, Ana Paula Saunders e pela minha querida amiga e professora Catarina Borzino. Além de tudo, nesse livro tem um artigo da nossa sócia, nossa amiga professora Micaela, em que ela trata da questão da ADI 5583, da sentença manipulativa com efeitos aditivos, é imperdível. Se você gosta de jurisdição constitucional, você tem que ler. Mas, principalmente, nesse livro tem também, para o tema de que estamos tratando, um artigo muito interessante das minhas colegas Ana Paula Longo e Lívia Leal, em que elas tratam da questão de PIS/COFINS serem um tributo que, em diversos momentos, se aproxima muito de uma dinâmica de tributação indireta, mas que, exatamente por serem tributos diretos, tributos sobre a receita bruta, eles não podem ficar sujeitos à dinâmica prevista, entre outros, no artigo 166 do CTN. Mas, retomando. Então, o Supremo precisava definir se o ICMS deveria ou não compor a base de cálculo de PIS/COFINS. Ao final, quase todo mundo já sabe como terminou essa história, lá em março de 2017, o Supremo, por maioria, entendeu que o ICMS não deveria compor a base de cálculo de PIS/COFINS. E a pedra de toque, o argumento fundamental que foi empregado, é que PIS/COFINS são tributos sobre receita. E o ICMS, quando ele vem destacado na nota fiscal, ele não é um valor que vai integrar o patrimônio da empresa. Ele vai entrar e, imediatamente depois, no momento subsequente, ele vai ser recolhido ao fisco. Então, esse ICMS, ele não é uma receita, ele é um mero ingresso no orçamento dessa pessoa jurídica, desse contribuinte. Em razão disso, se compreendeu que a base de cálculo de PIS/COFINS não deveria ser composta também pelo ICMS. E aí começa a história das teses filhotes. Antes até disso, esse julgamento foi resolvido no mérito em 2017, mas só em 2021 que se alcançou uma verdadeira pacificação, porque o Supremo, em julgamento de embargos de declaração, decidiu duas coisas muito importantes. A primeira delas é que o ICMS, a ser retirado da base de cálculo do PIS/COFINS,
é o destacado na nota fiscal e não o recolhido. O segundo ponto importante que ficou definido é a questão relativa à modulação temporal dos efeitos. Quem ajuizou a sua ação até o dia em que foi finalizado o julgamento consegue retroagir aos últimos 5 anos para repetir os valores. Já quem entrou com a sua ação depois do final do julgamento pelo Supremo não consegue retroagir. Pois bem, voltando à questão das teses filhote. Percebe que as pedras de toque aqui dizem respeito ao seguinte: o ICMS não entra na base de cálculo de PIS/COFINS por 2 grandes argumentos. O primeiro é que o ICMS é um mero ingresso. Ele entra já para sair. E o segundo é que PIS/COFINS é um tributo sobre receita bruta, não sobre meras entradas, não sobre meros ingressos. Nem poderia ser, porque mero ingresso não seria uma riqueza. Mas aí a gente consegue fazer diversos transplantes, concorda? Um deles é o seguinte: se o ICMS não pode estar na base de cálculo de PIS/COFINS, de certa forma o ISS também não pode. PIS e COFINS também não poderiam. ICMS, por substituição tributária, da mesma forma. E aí, agora fazendo o contrário. ICMS também não poderia estar na base de cálculo de nenhum outro tributo calculado sobre a receita bruta de uma pessoa jurídica. E o que a gente tem aqui na mesa em relação a isso, além do PIS/COFINS? A gente tem a contribuição previdenciária patronal sobre receita bruta, que é uma contribuição previdenciária que é calculada não sobre o valor da folha, não são os 20% padrão do valor da folha, o quanto você paga para todas as pessoas físicas que te prestam serviço, mas sobre a receita bruta. Então, houve a compreensão de que isso funcionaria também. A tese do século seria também aplicada à contribuição previdenciária patronal sobre a receita bruta. Da mesma forma, se entendeu que imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido também poderiam ser objeto de tese, segundo a qual o ICMS não deveria compor quando se trata de RPJ e CSLL calculadas com base presumida. Porque, veja, IRPJ e CSLL são, a toda evidência, 2 tributos calculados sobre o lucro de uma pessoa jurídica. Só que esse lucro pode ser real ou pode ser um lucro presumido. E o lucro presumido, dependendo da atividade da pessoa jurídica, ele é alcançado exatamente a partir de cortes que você faz em cima do faturamento, em cima da receita dessa pessoa jurídica, não é? Qual é o interessante aí? Tanto para a contribuição previdenciária quanto para IRPJ e CSLL, há um diferencial aí que tem sido explorado pelo Supremo, que é o seguinte: o IRPJ e a CSLL presumidas são sempre uma opção do contribuinte, sempre. Já a contribuição previdenciária patronal, dependendo da atividade, pode ser uma opção ou pode ser obrigatória. Bem, decorre disso, portanto, que diversas ações, diversos temas estão aí perante o STF e perante o STJ pendentes de julgamento. Tratando aqui de uma forma apenas exemplificativa, a gente tem o tema de repercussão geral 1067, com recurso extraordinário 1.233.096 do Rio Grande do Sul, que trata de PIS/COFINS na base de cálculo de PIS/COFINS. Tema de repercussão geral 118, que já começou a ser julgado. Recurso extraordinário 592.616 do Rio Grande do Sul, relativo ao ISS, na base de cálculo de PIS/COFINS. E o tema de repercussão geral 1048, recurso extraordinário 1.187.264 de São Paulo, que trata do ICMS na base de cálculo de contribuição previdenciária patronal sobre receita bruta. Esse caso, meus amigos e minhas amigas, já foi julgado. E o Supremo entendeu que, por ser a contribuição sobre receita bruta uma opção do contribuinte, o contribuinte não poderia se valer do melhor dos 2 mundos. A minha crítica principal aí é a seguinte: sendo ou não uma opção, você não pode alterar a realidade de que o ICMS é um mero ingresso e que a base de cálculo da contribuição previdenciária, nesse caso, é a receita bruta, e isso não é receita, né?
Mas o Supremo passou por cima dessas críticas sob o argumento de que seria uma opção do contribuinte e ele deveria arcar, portanto, com essa tributação majorada. Não me parece o melhor entendimento, mas é o que prevaleceu no Supremo, e aqui fica um aviso. Se o Supremo entendeu isso para a contribuição previdenciária patronal, é possível que futuramente venha a entender também para IRPJ e CSLL. Dois temas repetitivos também que valem a nossa atenção são o tema repetitivo 1008 no STJ, recursos especiais 1767-631 de Santa Catarina, 1772-634 do Rio Grande do Sul e 1772-470 também do Rio Grande do Sul, que trata exatamente do ICMS na base de cálculo de IRPJ e CSLL no lucro presumido. O outro tema, já fiz referência a ele, a professora Micaela fez uma gravação há pouco tempo em relação a esse tema, é o tema repetitivo 1125 no STJ, que trata do julgamento de 3 recursos especiais paradigmáticos. 1.924.373 no Rio Grande do Sul, 1.958.265 de São Paulo e 1.936.822 do Rio Grande do Sul, no qual se discute exatamente se o ICMS sobre substituição tributária deve ou não compor a base de cálculo de PIS/COFINS. Nesse caso aqui, o julgamento começou na sexta-feira passada. O ministro Gurgel de Faria, que é o relator, depositou o seu voto de modo favorável aos contribuintes e a ministra Suzete Magalhães pediu vistas. Vamos acompanhar esses casos porque é muito interessante a gente definir principalmente o que o STF vai decidir por si e o que o STF vai entender que a decisão do STJ deve prevalecer. Obrigado pelo tempo de vocês. Vamos estudar, vamos continuar conversando bastante sobre tributário, que nós todos saímos ganhando muito disso. Um abração, a gente se vê.